nossa palavra de gratidão também àqueles que estão em casa participando do nosso culto. Que Deus fale ao coração de cada um dos amados. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Eu gostaria... estou vendo ali o Diogo, tudo bem com vocês? Coisa boa, que bom vê-los, queridos, coisa boa. Olha, o rapazão lá cresceu demais, hein? Joia! Deus abençoe, queridos, bom vê-los aqui. Sentindo muita falta das crianças hoje, não sei onde as crianças foram, né? Pouca criança aqui hoje à noite. Depois a gente investiga e descobre onde elas, o que aconteceu com elas. 1 aos Coríntios, capítulo 3, queridos, é o texto que nós vamos usar. Antes de ler o texto, porém, vamos orar, porque eu quero comentar algumas coisas antes da leitura dos versículos específicos. Senhor Deus, a nossa palavra de gratidão e louvor por estarmos juntos, reunidos aqui nessa noite para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. E a nossa expectativa é que aquilo que já fizemos até esse momento tenha lhe sido agradável, que tenha chegado até a tua presença como oferta suave, como expressão daquilo que podemos fazer de melhor para o Senhor. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, tira do nosso meio qualquer sentimento, qualquer percepção que não venha do Senhor. Abra nossa mente, abra o nosso coração, dá-nos plena compreensão daquilo que o Senhor deseja, que de fato façamos, para a tua honra, para a tua glória, mas também para o fortalecimento da tua igreja e fortalecimento da nossa fé, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu sempre falo aqui que a nossa igreja é a melhor igreja, não é de Botucatu, a melhor igreja do estado de São Paulo. Eu sou pouco modesto, né? Lógico que há igrejas maiores, igrejas melhores, claro, não é competição aqui, mas... eu quero dizer que ao mesmo tempo que a gente pode falar, essa igreja é boa, a gente pode falar também, essa igreja é uma porcaria. A gente pode virar para uma determinada igreja, numa determinada situação e dizer, gente, essa igreja aqui não tem nada de igreja. Por que eu estou falando isso? Para falar mal de alguma igreja? Em absoluto, não. Na verdade, eu vou pedir licença para falar mal de uma só igreja, porque eles não nos ouvirão, eles não saberão que nós vamos falar rapidamente mal deles, que é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é reconhecida como uma das piores igrejas, ou das igrejas mais difíceis que nós encontramos no Novo Testamento. A igreja de Corinto compete com algumas igrejas, lá que Jesus escreve as 7 cartas do Apocalipse. Tem algumas igrejas ali, que Jesus chega a dizer, sabe o que tem aí nessa igreja? O trono de Satanás. Imagina, gente. Jesus chega a ponto de olhar para uma igreja e dizer, sabe o que tem aí? Não é o trono da glória de Deus, mas essa igreja se tornou o lugar onde o trono de Satanás está instalado. Isso é fortíssimo. Imagina Jesus virar para uma daquelas igrejas e dizer, sabe o que eu penso a seu respeito? Eu tenho nojo. Estou quase vomitando. Imagina, Jesus falar um negócio desse. O que eu quero dizer, queridos, e trazer aqui ao olhar para a igreja de Corinto, e eu não vou fazer aqui e gastar muito tempo para falarmos a respeito de Corinto, é que nós precisamos ter muito cuidado em relação a quem somos como igreja, e é o que somos como crentes em Cristo Jesus.
Duas coisas que caminham sempre juntas. Quando nós falamos da nossa igreja e a gente diz, nossa, mas a nossa igreja está ruim, né? Nossa igreja é ruim. Sabe de quem que você está falando? De você mesmo. Sabe por quê? Porque você é a igreja. Quando nós falamos bem da igreja, nós estamos falando bem de nós mesmos. Porque nós, eu e você, somos a igreja. A igreja não é a construção, senão nós falaríamos apenas que igreja bonita ou que igreja feia. Que construção magnífica ou que construção simples. Mas nós estamos falando de igreja, queridos, igreja viva do Senhor Jesus. Aquilo que na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aqui em Coríntios mesmo, vai falar, e a igreja é o corpo vivo de Jesus. Não é outra coisa senão o próprio corpo de Jesus. A igreja, para mim, queridos, é uma expressão do amor, da graça, da bondade extraordinária de Deus, que resolve mostrar para o mundo que Ele está presente na terra, apesar da terra, apesar dos homens, apesar de tudo que a gente vê e de tudo que a gente vive. Apesar de tudo, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja santa, pura, abençoada. A igreja do Senhor Jesus, e lembre, eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de nome, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja bíblica, igreja, não é disso, estou falando da igreja do Senhor Jesus. Não há sobre a face da terra nenhuma instituição como a igreja do Senhor Jesus. Não há. Não há. Os grandes impérios da terra se manifestaram e se tornaram poderosíssimos, dominaram, mas eles acabaram. A igreja cristã, queridos, os cristãos, são as pessoas historicamente reconhecidas como as pessoas mais perseguidas na história da humanidade. Nenhum grupo sofreu mais do que os cristãos na história da humanidade. Apesar de tudo isso, a igreja está viva. A igreja está cheia, a igreja cresce, a igreja proclama, canta, glorifica a Deus, faz diferença onde quer que ela esteja. É certo que em alguns lugares há grandes lutas, é certo que há algumas igrejas que nós até nos envergonhamos daquilo ser chamado de igreja, mas não importa aqui nesse momento. O que importa, queridos, é sabermos que eu e você, que nós, juntos com bilhões de pessoas, podem se unir, olharmos uma para as outras e dizermos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E agora nós nos reunimos como um só povo. E nós somos identificados como parte do corpo do próprio Senhor Jesus. Mas, queridos, eu disse que eu queria falar um pouco mal aqui da igreja de Corinto, né? Porque a igreja de Corinto serve para nós como um alerta daquilo que nós não podemos ser. É um alerta para dizer, dizendo o seguinte, olha, cuidado, porque se nós não prestarmos atenção, nós corremos o risco de deixarmos de ser igreja
e ser apenas um lugar onde pessoas se reúnem como se fosse uma igreja. Se os irmãos olharem, eu só vou até o capítulo 3, eu não vou para frente, mas se os irmãos olharem, por exemplo, versículo 4 do capítulo 1, Paulo começa glorificando, agradecendo a Deus. Paulo louva ao Senhor por isso. Porém, no versículo 10 ele diz: infelizmente, eu sei que há muita divisão entre vocês. Eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, eu sou de Cristo, eu sou disso, eu sou daquilo. Há divisões entre vocês. E o corpo não pode ser dividido. Eu fico pensando, se alguém resolvesse, for pastor, me empresta seu braço, e alguém viesse aqui com machado e arrancasse meu braço, porque precisava do meu braço em algum lugar. Eu fico pensando dos riscos hoje que a gente corre com esse negócio de impressão digital, aí para poder movimentar banco, tudo, uma hora qualquer, para alguém resolver falar: eu preciso do seu dedo, eu vou levar seu dedo ali emprestado no banco. Mas, queridos, não tem como ser igreja se a gente divide, se um caminha para cá e outro caminha para lá. E aqui nós temos duas figuras importantes na igreja de Corinto: Paulo e Apolo. Paulo, um grande teólogo que nós conhecemos historicamente; Apolo, pouco conhecido, mas reconhecido talvez como o melhor pregador do Novo Testamento. E a igreja se divide em torno desses dois homens. E Paulo pergunta: quem sou eu? E quem é Apolo? Quem somos nós? Diante da igreja, Paulo vai dizer: olha, nós não somos ninguém, somos apenas servos, para com isso. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, tem coisas muito mais importantes do que Paulo e Apolo. Tem muitas coisas muito mais importantes do que qualquer outra coisa que vocês possam olhar nessa perspectiva humana de preferência pessoal. A gente tem que ter muito cuidado para que jamais seja quebrada a unidade da igreja. A unidade da igreja. A igreja não pode dividir. As divisões que existem nas igrejas, às vezes a gente até diz: não, mas foi necessário. Não teve outro jeito, não teve outra alternativa. Queridos, independente do motivo, é pecado dividir a igreja do Senhor Jesus. Mas eu não quero falar de divisão aqui. Depois, Paulo continua dizendo, queridos, porque havia uma certa história no meio daquele povo, dizendo: tem gente que é melhor, tem gente que é pior, tem gente que é forte, tem gente que é fraca, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. E aí, a discussão era qual a medida daquilo que nós precisamos buscar para ser alguma coisa. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que na verdade, a grande sabedoria do mundo é loucura. E até o evangelho pode ser considerado como uma loucura, porque a mensagem da salvação é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. Paulo, queridos, vai nos alertar para a gente reconhecer, versículo 27, reconhecer que aquilo que o mundo considera loucura é poder de Deus para nós. Eu estava ontem celebrando bodas de prata de um casal que se converteu, são meus filhos na fé, e eles me convidaram para celebrar as bodas de prata deles, e há uma longa história por trás disso, que não vem o caso. E eu estava hospedado num hotel, e teve uma van que nos levou para o local, e uma pessoa que não tinha a menor ideia de quem eu era, que eu era o pastor que ia conduzir a cerimônia,
E ali, um grupo de amigos na van, ele começou a falar mal de pastor. E eu, lógico, fiquei na minha. Mas no final da cerimônia, depois ele foi lá pedir desculpa, pedir perdão. Ele já tinha tomado umas e outras, já estava assim daquele jeitão, falando mole, né? Mas ele foi lá, pastor, o senhor me desculpe, eu não tinha intenção. E aí ele elogiou, né? Tá, tudo bem. Para o mundo pode ser loucura, mas para nós o Evangelho e a vida da igreja é poder de Deus, é amor de Deus, é graça de Deus. O que eu quero dizer nessa noite aqui, queridos, é que nós temos que ter consciência daquilo que nós não podemos perder de vista. E no versículo 20 do capítulo 1, aliás, versículo 30, eu acho que o óculos está ficando fraco aqui. Versículo 30. Esse versículo para mim é quase como que um resumo do Evangelho. Que diz assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Olha a teologia reformada aqui, ó. Para quem gosta dessa teologia reformada, soberania de Deus. Aqui está assim um negócio de mão cheia. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Para mim isso aqui é um resumo do Evangelho. E Paulo vai dizer, olha, na hora que tiver qualquer dificuldade, qualquer problema na igreja, lembra do Evangelho. Lembra do Evangelho. Não se esqueça da essência, daquilo que é fundamental. Lembra do Evangelho. Capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa importância da sabedoria no Senhor. Sabedoria espiritual. Capítulo 3, aliás, o capítulo 2 termina dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Olha a riqueza da igreja. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a possibilidade de termos a mentalidade, o pensamento, a visão, a perspectiva, e olharmos para o mundo, olharmos para a história, olharmos para nós mesmos, com a mente de Cristo, com o raciocínio, com o pensamento, com essa capacidade de interpretação da própria história, a partir do que Cristo é, e do que ele faz ou do que ele fez. E aí nós chegamos no capítulo 3. E Paulo aqui ele vai falar sobre aquilo que eu já falei, Paulo e Apolo. Versículo 5, afinal, quem é Paulo? Afinal, quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus. Somos apenas servos de Deus, por meio de quem vocês creram, nada mais do que isso. Ah, queridos, como nós precisamos entender isso. Eu sou o pastor da igreja, Rafael seminarista, o Lucas aqui, diácono. Lucas está bonitão, hein, Lucas? Está no capricho, hein? Estê aqui no louvor, Cristina aqui, a regente do coral. Mas quem somos nós? Apenas servos de Cristo. E Paulo vai dizer que ninguém se considere maior do que isso, servo. E aí, queridos, no capítulo 3, a partir do versículo 9, eu quero começar de fato no versículo 9, Paulo vai nos trazer a consciência daquilo que nós devemos ser, como trabalhar e como nós somos importantes
nesse progresso do Evangelho e da Igreja do Senhor Jesus. E aqui eu não estou falando do crescimento da Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso, eu estou falando do progresso do Evangelho, a causa do Evangelho, uma coisa muito maior do que a nossa igreja, que é uma igreja local, que eu amo tanto, que eu sei que você ama tanto, e você jamais vai fazer qualquer coisa para prejudicar a sua igreja. E aí Paulo começa e diz, queridos, versículo 9, pois nós somos, e ele diz que nós somos três coisas. Em primeiro lugar, nós somos colaboradores de Deus. Mas Deus precisa de ajuda? De vez em quando eu vejo essa discussão, Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de quem faça alguma coisa por Ele, mas Ele escolheu ter colaboradores, ajudadores, parceiros, gente que faça a obra dEle, que está comprometido de forma intencional em fazer alguma coisa que é necessário ser feito. Nós somos chamados, queridos, de colaboradores de Deus. Quando alguém perguntar para você e dizer o que você é na igreja, você pode dizer tranquilamente: da igreja eu não sei, mas de Deus eu sou colaborador. Já pensou nisso? Na dignidade de ser chamado um ajudador, um colaborador da obra de Deus? Quando nós falamos em igreja, queridos, nós estamos falando desse envolvimento, dessa participação, desse comprometimento de cada um de nós no reino de Deus, na manifestação da graça e do poder de Deus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que nós não podemos esquecer e que nos define, é que nós somos lavoura de Deus. Nós somos lavoura, nós somos colaboradores, nós somos lavoura. Lavoura existe para produzir alguma coisa, preste atenção nisso. Lavoura existe para produzir alguma coisa. Lavoura não existe para deixar algum lugar bonito, não. Lavoura existe para que alguma coisa necessária seja produzida. Porque se alguém plantar uma lavoura, seja do que for, e aquela lavoura não produzir aquilo que se espera nela, o agricultor monta no trator, coloca uma grade atrás e ele começa a arar aquela terra novamente, porque aquela semente não prestava para nada. Lavoura tem que produzir frutos. Lavoura tem que produzir cereais. Lavoura tem que produzir alguma coisa. Se de um lado nós somos colaboradores de Deus, do outro lado, nós somos lavoura de Deus. A pergunta é: como você tem colaborado? Se você é um colaborador, como você tem colaborado? Se você é lavoura de Deus, que fruto ou que você tem produzido? Eu não produzo nada. Cuidado. Jesus diz que quando a lavoura não produz, o agricultor vem e ele corta, lança fora, para ser queimado, porque não serve para nada. Queridos, nós precisamos pensar no nosso papel como igreja, na perspectiva daquilo que eu produzo e não na perspectiva daquilo que eu recebo.
Igreja, maturidade espiritual, comprometimento com o reino de Deus, não é medido na perspectiva daquilo que eu recebo de alguém, mas naquilo que eu ofereço para alguém. O que você tem oferecido? Que fruto você tem produzido na sua família? Que fruto você tem produzido no seu trabalho? Que fruto você tem produzido na sua escola? Que fruto você tem produzido entre os vizinhos, aqui dentro da igreja? Se você não produz fruto, que lavoura que é essa? Que lavoura que é essa? Mas aí, queridos, Paulo vai dizer que além de colaborador de Deus, lavoura de Deus, nós somos também edifício de Deus. Nós somos prédio, nós somos casa, nós somos templo. E aí, do versículo 10 até o versículo 17, o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente essa ideia do templo, de que nós somos esse edifício de Deus. Edifício, casa, construção. E aí tem algumas ideias aqui que Paulo vai nos trazer aqui, que são extremamente importantes, edificantes, relevantes. Eu quero ser rápido aqui em algumas considerações. A primeira delas: nós somos edifício de Deus quando nós experimentamos uma graça que nos é dada. Olha como o versículo 10 começa: pela graça que me foi dada. A gente só é edifício de Deus quando a gente tem consciência da riqueza da graça de Deus que nos é oferecida em Cristo Jesus. Graça para a salvação, graça para a santificação, graça para os dons, graça para o serviço, graça para os frutos, graça para sermos quem somos, graça, privilégio para contribuirmos, graça para ser alguma coisa, para fazer alguma coisa, mas que nós recebemos. O mérito não é meu, o mérito é daquele que deu a graça. Nós somos igreja, queridos, porque nós fomos agraciados, nós somos visitados com o poder redentor de Jesus Cristo. Só por isso que nós somos igreja. Versículo 10 ainda continua: lancei o alicerce como um construtor competente. Lancei o alicerce, Paulo está falando do edifício de Deus, que somos nós. Lancei o alicerce como um, e a palavra no original aqui é a palavra arquiteton, é a palavra arquiteto. Lancei o alicerce como um arquiteto competente ou excelente. Pode ser traduzido tanto por competente quanto por excelente. E a minha pergunta é: que arquiteto você é? Arquitetando o quê? Arquiteto, queridos, eu estava pensando sobre esse trabalho do arquiteto. E o que me veio à mente é que o arquiteto é alguém que consegue traduzir no papel ou no computador aquilo que está no coração de alguém. O arquiteto é aquele que tem ali o seu cliente diante dele e pergunta: o que você deseja construir? E aí aquela família, ou aquele casal, ou aquela pessoa chega e diz: olha, eu quero uma casa assim, eu quero uma casa desse tamanho, eu quero uma casa desse jeito, para acontecer isso ou alguma outra. Ele vai traduzir de forma visível aquilo que alguém sonha. Se nós somos edifício de Deus, eu quero fazer uma pergunta: qual é o edifício espiritual que você deseja construir na sua própria vida?
Eu já tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o edifício mais alto do mundo. É um negócio extraordinário. Não é possível imaginar, com essa mente minha, todo o processo de construção. E eu fico pensando o processo de criação do arquiteto do negócio daquele. Como que a pessoa chega para pensar que ele pode construir o edifício mais alto do mundo e aquele negócio não cair e se tornar funcional? Se eu não estou enganado, 160 andares. Você tem que trocar de elevador para chegar até em cima. Você tem que pegar 3 elevadores, porque cada elevador te leva até um determinado ponto. Agora, a pergunta é, quando você pensa em você como edifício espiritual, que casa que você quer construir? Lógico que se a gente pudesse escolher a melhor casa para a gente morar, cada um escolheria a melhor. Pode escolher a casa que você quiser. Vai lá, na Ípica, né, foi o primeiro nome que me veio à mente aqui, de condomínio aqui em Botucatu. Vai lá na Ípica e pode escolher a casa que você quiser que eu te dou de presente. Lógico que você ia escolher a melhor. Ou pelo menos aquela que aparentemente lhe agradasse mais. E qual é o prédio que você imagina construir a partir do seu relacionamento com Jesus? Tem gente que eu imagino que a intenção é construir uma tapera, construir uma casinha de pau a pique, construir uma casinha com aquele reboco de barro, que se pega no brejo qualquer, porque o sujeito não é capaz de ler uma Bíblia, não é capaz de orar, não é capaz de fazer nada para o seu crescimento na fé, e depois fica aí, mas não faz nada, é uma casa, queridos, que não tem beleza alguma, porque a pessoa não cuida de si mesma, no que diz respeito à fé, não investe 10 minutos por dia na leitura da palavra de Deus. Tem gente que diz, nossa pastor, eu gostaria tanto de conhecer a Bíblia igual o senhor conhece. Ué gente, é só estudar, não tem segredo. Deus não me deu aquilo que eu sei, eu não sei tanto assim, mas aquilo que eu sei não veio por uma revelação, um anjo não me visitou à noite, não. Noites e noites de estudo, de dedicação. E se você quer ser um prédio, uma casa bonita, um edifício majestoso na sua fé, queridos, que casa você quer construir? Você é o arquiteto da sua própria fé, presta atenção nisso. É você que projeta que tipo de crente você deseja ser. Eu quero ser um crente forte na fé. Esse irmão que pensa assim, ele vai ler a Bíblia, ele vai orar, ele vai ler bons livros, ele não vai ter tempo para ficar ouvindo música, sei lá de que jeito, ele não vai ter tempo para ficar vendo uma série atrás da outra, porque ele tem mais o que fazer. Ele quer ler a Bíblia, ele quer orar, ele quer conhecer, ele quer testemunhar, ele quer servir na igreja, ele está tão ocupado com as coisas de Deus, que outras coisas não lhe faz falta. Não é porque elas sejam pecaminosas, não, mas é porque não dá tempo. Porque a minha prioridade é tornar-me um edifício bonito, belo, agradável, gostoso de se estar e de morar. É por isso que ele diz, e eu lancei um alicerce como um construtor, como um arquiteto competente. E agora outros estão construindo sobre ele.
sobre ele. Ou seja, alguém olha para uma casa e diz: nossa, que casa bonita, vou construir alguma coisa semelhante a essa casa, por causa do testemunho. Paulo continua: mas quem constrói sobre alicerce precisa ter muito cuidado. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, ele pega o exemplo de uma construção, e é como se você comprasse uma casa inacabada, e você fosse concluir aquela construção. Mas no meio do caminho é uma casa-terra, e você acha que você pode construir um segundo piso. Mas não foi você quem construiu o alicerce. E aí a pergunta é: eu posso fazer um segundo piso aqui ou não? Aí você precisa chamar o José Augusto para dizer: José Augusto, olha, vai lá examinar para ver se eu posso ou não construir o segundo piso. Por quê? Porque nós só podemos construir alguma coisa a partir do alicerce. Qual é o alicerce? Versículo 11: pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Só há um alicerce que não deixa a casa cair. Só um, não há outro: Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que a gente encontra muito ex-crente, a gente encontra muito desviados, a gente encontra muita gente que já serviu a igreja, que já fez um monte de coisa, um monte de filho de pastor, pessoas que eram envolvidos, estavam inseridos na igreja do Senhor Jesus e de repente sumiu. É porque a igreja, é porque o fulano, meu irmão, deixe-me dizer uma coisa: não há outro alicerce para nenhum de nós a não ser Jesus Cristo. E se a casa cai, é porque o alicerce não era Jesus. Podia ser qualquer outro, menos Jesus. Quando o alicerce, a casa está posta sobre o alicerce, Jesus, a casa não cai. Não é isso que Jesus fala lá em Mateus, quando ele dá o exemplo lá das duas casas? Duas casas construídas da mesma forma, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, no mesmo lugar, que foram, que se sujeitaram às mesmas condições. Uma caiu e a outra permaneceu firme. Por quê? Porque uma tinha alicerce sobre a areia. E areia, queridos, é muito melhor a gente andar sobre a areia do que sobre pedra. Muito melhor. Uma casa construída sobre areia, esse piso agradável, gostoso de se andar, não dá resistência. Mas a casa construída sobre a rocha, essa permaneceu firme. O que eu quero dizer, queridos, é que às vezes nós estamos à procura de alguma coisa que nos seja agradável, mas que não nos dá firmeza. E aquilo que nos dá firmeza nem sempre é tão agradável como nós gostaríamos. Não há outro alicerce a não ser Jesus. E aí ele vai dizer, versículo 12, que como um arquiteto competente, nós temos que escolher o que nós vamos usar na construção da nossa casa. Ele vai dizer: aqueles que constroem sobre esse alicerce. Qual que é esse alicerce? Jesus. Presta atenção, queridos, o alicerce é o mesmo, Jesus. Ele diz: podem escolher construir, levantar as paredes com materiais distintos. Alguém pode levantar a parede com ouro, prata e pedras preciosas, enquanto outros podem levantar as paredes sobre o mesmo alicerce, com palha, feno e madeira.
E depois o apóstolo Paulo continua dizendo aqui que essas paredes serão testadas com fogo. E aí quando a gente olha esse material, ouro, prata, pedra preciosa, e quando a gente vê madeira, feno e palha, e que essas paredes serão testadas pelo fogo, a gente vê que a escolha de um é uma escolha suficientemente forte para resistir às mais duras temperaturas. O outro que escolheu palha, feno, madeira, não apenas elas não resistem ao fogo, mas elas são alimento para o fogo. Elas tornam o fogo mais forte ainda, mais forte. O fogo não apaga, pelo contrário, né, se propaga mais fogo ainda. E aí ele vai dizer, no dia do juízo, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. E aí ele vai falar no versículo 14, de recompensa e de prejuízo. Recompensa ou prejuízo. No dia do juízo, haverá fogo, mas o fogo não é necessariamente ruim. O fogo aqui não é posto como uma coisa do diabo. O fogo aqui é posto como uma coisa que separa, que identifica quem é quem. E ele vai dizer, quem é ouro, pedras preciosas ou prata, esses vão receber a recompensa. Por quê? Porque vão permanecer firmes. Mas quem se construiu a sua própria fé baseado em palha, feno, madeira, vai ser consumido. Prejuízo será grande. E aí, queridos, você, eu, nós temos edificado a nossa fé a partir do quê? A partir do quê? O que nós colocamos sobre esse alicerce para nos tornar maduros, firmes, conscientes da vontade de Deus? Depois o texto continua dizendo aqui, versículo 16, vocês não entendem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são lavoura, vocês são colaboradores e vocês são edifício de Deus. E aí Paulo vai dizer, vocês não entendem ainda que vocês são templo de Deus? E por quê? Porque o Espírito habita em vocês. Agora olhem o versículo 17. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus que é santo, e vocês são esse templo. E vocês são esse templo santo. Às vezes nós, e eu digo nós porque eu já compartilhei aqui, que eu tenho muita dificuldade às vezes com a questão de autoestima, né? A minha autoestima, pensa numa autoestima bem baixa, pode pensar um pouquinho mais um pouquinho, é assim que eu me vejo. Mas às vezes eu olho, queridos, eu digo, gente, mas a palavra de Deus diz que eu não sou isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu e você somos templo santo. A palavra santo aqui não é simplesmente alguma coisa sem pecado. É uma coisa que é linda, maravilhosa, pura, perfeita. Ele diz, você é assim. Você é templo santo. E ele repete nesse versículo 17 duas vezes. Aliás, no 16 e no 17, vocês são o templo de Deus, porque Deus habita em vocês. Versículo 17, pois o templo de Deus que é santo. Que templo que é esse? Vocês.
A grande pergunta, queridos, é: qual é o seu projeto de vida espiritual? Você tem um projeto? Que tipo de crente você já se imaginou ser daqui 5 anos? Daqui 5 anos, quantas vezes você já imaginou ter lido a Bíblia toda? Daqui 5 anos, que livros que edificam a sua alma você já imaginou ter lido? Que assuntos que às vezes hoje são mistérios para você, ou levantam determinados questionamentos, e que assuntos você já planejou dizer: eu vou estudar sobre esse assunto? Ou, qual é o seu plano sobre quantas pessoas eu vou alcançar para Jesus? Quantas oportunidades de criar um grupo pequeno na minha casa, de discipulado, de compartilhar, de ajudar alguém a caminhar com Jesus, eu vou me colocar à disposição. Ah, pastor, nunca pensei nisso. Ah, é? Você já pensou em ganhar dinheiro? Você já pensou em casar? Já fez planos para comprar um carro? Já fez planos para viajar? Tem certeza que sim. E as pessoas, na maioria, fazem planos para todas as coisas, mas não planejam a sua caminhada com Jesus. Não caminham, não planejam a sua caminhada com Jesus. Eu quero desafiar vocês aqui, queridos, para que vocês construam, como arquitetos competentes, um projeto. Como eu quero estar na minha caminhada com Jesus daqui 5 anos? Quantas vezes eu terei lido a Bíblia? Quantas pessoas eu terei compartilhado do Evangelho? Que diferença eu terei feito na minha igreja? Que papel eu terei desempenhado que eu sei que Deus lá do alto vai dizer: servo bom e fiel? Quais são os seus projetos espirituais? Participar de quantos congressos? Ler que livros? Ajudar em quê? Precisamos ser arquitetos competentes da nossa própria espiritualidade, para que a gente possa crescer cada vez mais na fé em Cristo Jesus. Sem projeto, a gente não vai a lugar algum. Sem planos, nós não saímos do lugar e somos simplesmente levados pelas circunstâncias. Na hora que está legal, na hora que não está legal, não está legal. Por quê? Porque alguém está conduzindo a minha vida de uma ou de outra forma. Eu concluo, queridos, dizendo que se há uma coisa que nós precisamos, é tomar uma decisão de uma vida espiritual sólida, crescermos na fé. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, o último versículo escrito pelo apóstolo Pedro: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não estiver disposto a crescer, você não crescerá. Ah, eu vou no culto e o pastor prega, e não acaba aquele culto, e prega, e não acaba aquele culto, e não acontece nada comigo. Não vai acontecer. Se você não tiver um projeto de vida em relação ao crescimento da sua fé, você não crescerá. E eu termino com o versículo 22 do capítulo 3. Paulo, Apolo ou Pedro? O mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Paulo coloca aqui tantas coisas juntas, e ele não diz uma contra a outra, o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é... Ele vai citando algumas coisas, ponto. Presente e futuro, ponto. Tudo é de vocês.
Tudo, 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 tudo é de vocês. Mas versículo 23, e aí isso faz toda a diferença. Mas vocês são de Cristo. Vocês têm tudo, opa, que coisa boa. Mas vocês são de Cristo. Você é de Cristo? Essa é uma resposta que você tem que dar para o seu próprio coração. Não, eu sou de Cristo, e eu acredito que sim, eu conheço a maioria de vocês, eu sei que vocês são. Agora, se vocês são de Cristo, vivam uma vida de obediência, uma vida em que vocês tenham um plano, um projeto, e que de forma intencional, vocês crescerão na fé e viverão segundo a vontade do nosso Deus. A minha expectativa e o nosso desejo, queridos, é oferecer à igreja condições para isso, sugestões para isso, de estudos, escola dominical, projeto de discipulado, projeto de grupos pequenos nas casas, várias opções que nós queremos oferecer para a igreja. Mas você tem que ter um projeto. Você tem que querer ser alguém ou alguma coisa, para que você cresça na fé e seja um edifício que é usado como templo, um edifício de adoração, de louvor, em que o nome do Senhor seja glorificado. Amém.